Oi, eu sou o Dudu Cabral e esse é o meu canal. Depois de alguns anos do sucesso e originalidade do primeiro, Guardiões da Galáxia Volume 2 está chegando no cinema brasileiro. Guardiões da Galáxia Volume 2 é um dos filmes mais aguardados dos últimos anos, né? O primeiro chegou de surpresa, quase ninguém conhecia os heróis, e quem conhecia também não sabia muito bem o que iam fazer, e pelo que eu vi, ficou bem diferente dos quadrinhos, e é uma coisa que deu muito certo e ninguém esperava. Então se criou muita expectativa para esse segundo filme. E os roteiristas e o diretor tinham um desafio muito grande nesse, de tentar superar o anterior, ou ser pelo menos no mesmo nível. E em muitas coisas eles conseguiram, já em outras nem tanto. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso agora. O filme tem um prólogo que se passa no passado. Mas a primeira cena depois desse prólogo é onde a gente vê onde estão os Guardiões. E ela é espetacular. É um plano longo, que muita gente fala que é plano sequência, mas tem algumas diferenças. Enfim, é um plano longo mostrando eles numa missão e já tem uma mistura aí de humor e ação que dá muito certo. Ele apresenta de vez a gente ao Baby Groot, que a gente já tinha visto no final do primeiro, né? E já tem todo aquele clima que a gente conhece dos Guardiões. Ela é bem um resumo de tudo da produção mesmo. A gente vê os efeitos especiais, a trilha sonora como funciona, o 3D que é maravilhoso desse filme, a dinâmica do relacionamento entre os personagens, enfim, tá tudo ali de uma forma genial. Eu acho que eu usei certa a palavra. Ele tem uma unidade com o primeiro filme, a gente consegue ver que é uma sequência daquilo que tá diretamente relacionado e ao mesmo tempo é uma proposta completamente diferente. A estrutura narrativa é outra coisa, não tem nada a ver com o do primeiro. Então, de certa forma, é paradoxal, mas não é. Isso é uma coisa muito positiva, porque se fosse só uma repetição do outro, seria enjoativo e muito pouco criativo, né? Mesmo ele tendo uma ceninha ou outra que faz rima com o primeiro, a estrutura não dá pra comparar. O tema principal desse filme é a família. Então ele aprofunda muitos personagens com tramas que já foram apresentadas ou mostradas de uma forma mais superficial no primeiro e apresenta umas coisas novas nesse também que são muito boas. A Mantis, por exemplo, é essencial pro Drax poder se desenvolver um pouco mais. Porque se não fosse por ela, ele seria só um alívio cômico nesse filme. Ele carrega muito essa característica de alívio cômico praticamente o filme inteiro. O Baby Groot também tem um pouco isso, mas o Drax ainda tem um pouco mais. Como a história dele era diretamente relacionada ao vilão do primeiro, nessa ficou um pouco menos em evidência isso. E por tratar muito de família, ser uma coisa mais pessoal, a gente vê um peso muito maior em todas as situações, em todas as ações, porque aquilo vai afetar diretamente a vida dos personagens. Então, mesmo tendo um tom muito forte de comédia, sendo muito bem humorado, a gravidade que tem nas coisas é bem grande. E para desenvolver essa narrativa de uma forma mais dinâmica, o roteiro optou por dividir o grupo em dois, e isso foi muito inteligente. Porque tem um lado que é um pouco mais parado, um pouco mais monótono, e um outro em que mais coisas estão acontecendo. Essa divisão é necessária para não criar barriga no meio do roteiro. Falando em roteiro, esse é o mais diferente de todos do universo Marvel, porque ele não tem um vilão central. Todos os filmes até agora são baseados no vilão e o herói se desenvolve a partir daí. Nesse tem situações em que os heróis se envolvem e daí eles vão se desenvolvendo. Então a gente vê muito mais os heróis mesmo ali fazendo as coisas sem pensar na ameaça nem nada assim, porque as próprias situações em que eles se metem são ameaças. E mesmo com a estrutura sendo bem padrão, com o primeiro, segundo e terceiro atos bem definidos, ele se destaca talvez por isso, do vilão. Mas tem alguma coisa nele. Olha aí eu sendo técnico pra caramba de novo, hein? Tem alguma coisa nele. Boa explicaçãozinha boa. Dessa vez as músicas não se destacam tanto, mas ainda assim elas são importantes e também não são tão diegéticas quanto no primeiro. Eles não estão sempre ouvindo a música que tá tocando. Mas o Awesome Mix Volume 2 tá bem maneiro também e tem importância pra história, claro. Isso é uma escolha muito inteligente do James Gunn, porque desde o lançamento do primeiro filme, muitos outros filmes que foram saindo foram tentando imitar
isso dos Guardiões, de botar a música como uma coisa de destaque que servisse para o desenvolvimento da história. Então, se ele fizesse isso da mesma forma, ele ia acabar virando uma imitação dele mesmo, e aí não ia ser tão legal. E de novo, ele consegue desenvolver um filme que não precisa fazer menções a outras coisas do universo Marvel para poder funcionar bem e chamar a atenção do público. E o máximo que ele tem é umas referências ao Thanos, mas é porque eles têm uma ligação direta com ele, não é gratuito. E é claro, a gente sabe que uma hora eles vão ter que se unir aos Vingadores. Mas é legal ver essa liberdade que o James Gunn tá tendo na Marvel. E essa liberdade permite ele fazer umas coisas aleatórias assim que são maravilhosas pro filme. Ele tá surtadaço em Guardiões 2. Tem várias referências a jogos dos anos 80 e são coisas importantes, assim, que tem destaque no filme. Tem uma hora que não tem como não ver que eles estão enfrentando um chefão de fase. E tem uma sequência que é completamente cartunesca, não tem como não enxergar os Looney Tunes naquela situação. Mas ainda assim fica crível dentro da narrativa. Com a atmosfera que ele cria, qualquer coisa que ele bota no filme fica muito crível. Até porque os efeitos visuais estão perfeitos. O Rocket Raccoon e o Groot, eles são seres vivos, eles são atores que estão ali. É até difícil imaginar o Bradley Cooper fazendo o Rocket, porque você imagina que aquele guaxinim tá ali atuando, não tem como não ser aquilo. Além de terem planetas, naves, a galáxia sendo exibidos e tudo feito digitalmente, mas muito reais ainda assim. E com 3D a gente tem a sensação mesmo de estar naquele lugar. E tem uma maquiagem digital e uma atriz ou ator no filme que é inacreditável quase aquilo. Eu acho que é o melhor trabalho de maquiagem digital já feito. Mas não é só a maquiagem digital que impressiona. A maquiagem analógica, as maquiagens reais também são muito impressionantes. E elas são impressionantes justamente porque não impressionam em momento nenhum. Eu explico. A gente vê a Gamora, uma mulher verde. Vê a Nebulosa, uma mulher azul e roxa. Vê o Yondu, um cara azul com uma barbatana laranja na cabeça. E nada disso chama atenção por isso. A gente vê e aceita. É como se a gente estivesse vendo pessoas normais ali, humanos normais ali. Em momento nenhum a gente para de prestar atenção na história que o filme está contando para reparar na maquiagem. E o objetivo tem que ser esse. E de novo, é por todo o conceito criado ali, a direção, o trabalho do design de produção, que também tá perfeito, é super detalhado. Todo o cenário tem detalhes que você pode ficar por horas olhando, que dá vontade de você ir lá e conhecer e tocar aquilo. É magnífico. Quem usa essa palavra? Não sei, mas é magnífico. E no meio de nave, tiroteio, um monte de alienígena, o espaço todo colorido, a fotografia ainda tem um papel muito importante, você entende a organização de tudo. Tem um plano da Gamora sozinha num planeta, que é uma das coisas mais lindas que eu já vi no cinema. É uma explosão de cores assim na tela. E o roteiro também dá uma virada de jogo assim pela forma que a gente enxerga a Nebulosa e o Yondu, que funciona muito bem. E parece que é uma coisa natural que a gente visse eles daquela forma no primeiro e agora a gente vê eles dessa forma. E além de tudo, tem a melhor participação do Stan Lee de todos os filmes que ele já participou. Quem conhece um pouquinho mais sobre a Marvel, eu duvido muito que não vai chorar vendo a cena dele. E é claro, tem o que já confirmaram, que são as 5 cenas pós-créditos. A maioria é mais brincadeirinha, uma coisinha boba, mas todas são muito boas. E tem pelo menos uma com uma coisa muito importante pro futuro do universo da Marvel. Como eu falei ontem, eu vou começar a dar pontos pros filmes. E para Guardiões da Galáxia Volume 2, eu dou 9.5 paçocas. O filme tem algumas pequenas falhas bem bobas assim que quase não contam, mas que impede de ser tudo que ele poderia ser. Mas o filme tem muitas falas que com certeza vão se tornar marcantes e muitas cenas que vão ser lembradas para sempre. Ele mostrou ser não só um dos melhores filmes da Marvel, mas um dos melhores filmes de heróis já feitos. E aí, você achou essa nota justa? Acha que foi alta demais? Acha que poderia ser 10? Fala aqui no comentário e explica o porquê. Curte o vídeo e se inscreve no canal se não for inscrito, para me deixar feliz de verdade, sentindo um amor muito grande e altruísta por todo mundo. Me segue nas minhas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Facebook, para a gente poder ter um contato maior, para a gente conversar um pouco mais. Então é isso, até amanhã com mais um vídeo.